Ao nos aproximarmos do final do nosso estudo sobre o amor de Deus, eu disse que nós gastaríamos algum momento olhando para 1 Coríntios 13. E vocês podem se perguntar por que eu direcionaria a nossa atenção a isso. Porque em 1 Coríntios 13 nós temos a exortação apostólica e a admoestação com respeito a como nós devemos nos comportar, como nós devemos exercer o amor, que nós definimos como ágape. Então, isso vai nos dizer algo a respeito do caráter de Deus e do seu amor. Bem, de novo, nós entendemos que o amor ágape, está enraizado e fundamentado no caráter de Deus. E o amor que nós somos chamados a manifestar uns aos outros é o amor que vem de Deus e um amor que espelha e reflete o seu caráter. Então, quando olhamos com atenção para essas admoestações a respeito de como nós devemos demonstrar amor, nós aprendemos, pelo menos por analogia, algo sobre como Deus exerce o seu amor por nós. Então, com isso em mente, eu quero olhar alguns momentos aqui, lá em 1 Coríntios 13. Antes de fazer isso, há outra coisa que eu quero dizer. Eu não sei quantos livros eu li na minha vida, mas eu sei que certamente está ali na casa dos milhares. E ainda assim, se vocês me perguntassem quais são os 10 melhores livros que eu já li, em termos de impacto no meu próprio pensamento, seria difícil para mim nomear com precisão quais são os 10 primeiros. Mas certamente eu incluiria nessa lista este pequeno livro, que não é tão conhecido. Ele é de Jonathan Edwards, chamado Caridade e os seus Frutos. Agora, eu quero dizer, nós ouvimos sobre as afeições religiosas de Edwards, sobre a liberdade da vontade, na tradução literal, e do seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas este livro é uma exposição de 1 Coríntios 13, e é, de longe, a melhor exposição desse livro que eu já vi. Este livro, Caridade e seus Frutos, é publicado pela Banner of Truth, e também nós temos aqui no estoque na Ligonier. Mas eu recomendo fortemente que os cristãos que desejam aprofundar a sua compreensão do que significa exercer o fruto do Espírito do amor e o dom do amor, essa é a melhor fonte que eu conheço para comentar sobre isso. E deixa eu resumir brevemente, no início, as 7 maneiras pelas quais Edwards diz que em 1 Coríntios 13 nos instrui sobre a natureza do amor verdadeiro. E a título de resumo simples, eu vou descrever brevemente esses 7. Número 1. O amor revela o que é o espírito cristão correto. Qual tipo de espírito que nós devemos exibir como pessoas é definido pelo amor. Em segundo lugar, o amor revela àqueles que professam fé em Cristo se a sua experiência cristã é genuína. Porque se nós não temos amor, nós não nascemos de Deus. E lembre-se do que João disse, que aqueles que amam são nascidos de Deus, e todos os que são nascidos de Deus amam, nesse sentido de ágape. Então, se o ágape está ausente de nossas vidas, mesmo que façamos uma profissão apaixonada de fé, nós não temos a fé que nós professamos, porque todo mundo que tem uma fé verdadeira também tem um amor verdadeiro. Terceiro, esse amor revela um espírito amigável, cujo espírito é o próprio Espírito do céu. Quarto, o amor mostra a alegria da vida cristã. Agora, nós distinguimos na Bíblia e na teologia entre as virtudes do amor e a virtude do prazer. As pessoas que não têm alegria não têm amor. Assim como o amor está inseparavelmente relacionado à fé, o amor está inseparavelmente relacionado à alegria. Você não pode ter amor e não ter alegria ao mesmo tempo. O amor revela porque contendas e brigas tendem à ruína da religião. 6. O amor revela uma necessidade urgente de se proteger contra a inveja, malícia, amargura
e outros espíritos malignos que destroem a obra do amor. O entendimento disso, claro, é que com um espírito de inveja por outra pessoa, eu não posso realmente amar outra pessoa e invejar essa pessoa. Eu não consigo sentir malícia por alguém que eu amo de verdade. Então, amargura, malícia, inveja, ciúme, esses são os vícios que trabalham contra a virtude do amor. E finalmente, em seu resumo, ele disse que o amor nos chama a amar até o pior dos nossos inimigos, pois tempera o espírito do cristão e é a soma do cristianismo. Bem, olhando para isso como uma breve visão geral, vamos dar uma olhada agora no texto em si, onde nós lemos em 1 Coríntios essas palavras: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Deixa eu parar com a primeira declaração. Observe que o contexto em que o apóstolo Paulo nos dá esta magnífica exposição da natureza do amor está no meio de uma discussão mais ampla sobre os dons do Espírito Santo. Enquanto ele escreve para a igreja de Corinto, ele está ciente de que a igreja está sendo dilacerada por rivalidades a respeito dos dons do Espírito. E que no centro da controvérsia estava a prática da glossolalia, ou do falar em línguas. De modo que no capítulo 12 e no capítulo 14, Paulo se aprofunda na discussão a respeito de todo este fenômeno de falar em línguas e como isso não deve perturbar e destruir o amor que precisa ser manifestado no corpo de Cristo. E é por isso que em 1 Coríntios 13 ele começa este segmento. Se lembre, ele não escreveu isso nos capítulos, adicionamos as separações de capítulos. E, portanto, o contexto é quando ele apresenta a ideia de ágape. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale em línguas, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze, eu só vou fazer barulho. Isso é tudo o que sai da minha vida, e tudo que sai da minha boca é estático. Não é sinfonia, é cacofonia. Então o que ele está dizendo é: se você fosse a pessoa mais talentosa e carismática que já viveu, mas você não tivesse o dom do amor, você não seria nada mais do que um bronze que soa, um símbolo que retine, apenas um ruído. Então ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, até mesmo o dom de profecia, o dom do conhecimento, ou seja, da ciência, todos esses dons que Deus, o Espírito Santo, concede ao seu povo, são inúteis se não houver amor junto com eles. Agora, uma das coisas que eu quero dizer em termos de trazer isso para a nossa situação contemporânea, temos essa ideia na nossa cultura de que o talento encobre uma infinidade de pecados. Se alguém é uma atriz ou um ator de cinema de sucesso, não importa quantos casos de adultério eles estão envolvidos. Se uma pessoa é um atleta excepcional, não importa quantos filhos ilegítimos essa pessoa tem. Porque nós não olhamos para os nossos líderes como modelos se eles são talentosos ou se eles são capazes. Isso é tudo o que importa. Até mesmo uma pessoa pode ser o presidente dos Estados Unidos. E quando passamos pela controvérsia de Mônica Lewinsky neste país, comentarista após comentarista após comentarista dizem: não importa, não queremos saber sobre a moralidade pessoal do presidente. Queremos alguém que possa nos liderar com eficácia na economia e em todo o restante. E o mesmo é verdade em relação à igreja. Se uma pessoa
é educada e um tanto informada e é sofisticada como professor ou como um teólogo, ele está acima de qualquer crítica em muitos aspectos. Ou, se uma pessoa é um orador com uma voz dourada, um grande pregador, não importa. Ainda vamos exaltar esses heróis, apesar do comportamento deles. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O que o apóstolo está dizendo é: não me importa quão talentoso você seja. Eu não me importo quão talentoso você é. Eu não me importo quão celebrado você é. Se você não tem ágape, você não é nada diante de Deus. Isso traz à mente, é claro, o terrível alerta que Jesus deu no final do Sermão do Monte, quando ele disse: muitos virão a mim nos últimos dias dizendo: Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome, não fizemos aquilo em teu nome, e assim por diante. Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E ainda há pessoas que depositam a esperança delas e a confiança no desempenho delas, para colocá-las no reino de Deus. Quando Jesus disse: se vocês são praticantes da iniquidade, eu não sei quem são vocês. Por favor, saiam. Quer dizer, agora, isso é assustador. Isso é particularmente assustador para alguém que está envolvido, como eu, no que chamamos do serviço no tempo integral no meio cristão. Eu me lembro de uma vez caminhando pelo corredor, simplesmente ao lado da minha visão, eu vi um reflexo de mim mesmo em um espelho, eu me virei, eu me vi no espelho e eu disse: e se eu estiver olhando para o rosto de um homem que está a caminho do inferno? E eu pensei: mas eu prego, eu ensino, eu faço todas essas coisas. É por isso que eu disse que não consigo entender porque as pessoas amam tanto 1 Coríntios 13, porque quando nós vemos o padrão do que é o amor verdadeiro, por revelação divina, isso se volta contra mim. Isso me devasta, porque eu vejo o quanto a minha vida está aquém desse padrão. E é assustador quando Paulo diz: eu não me importo se você tem profetizado, se você compreendeu todos os mistérios, se você tem todo esse conhecimento da ciência, se você tem fé suficiente para mover montanhas, você não tem amor? Você não é nada. Então ouça o que ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que me entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu me despojar de todos os meus bens pessoais, se eu der tudo aos pobres, se eu me auto-sacrificar, cada possessão que eu tenho, até a posse da minha própria vida, mas se eu não tiver amor, o fim da linha será tinta vermelha. Eu não vou ter lucro, não haverá ativos, eu não serei nada. Agora, o que Paulo está fazendo aqui é apresentar um caso para demonstrar a suprema importância do amor sobre todas essas outras coisas. Porque é isso que define a essência da vida cristã. Então, ele passa todo esse tempo introduzindo o assunto neste parágrafo de abertura que poderíamos estudar por muitos e muitos dias, antes mesmo que ele chegasse ao seu tópico e demorasse para descrever e definir o que é esse amor. Mas antes de definir o que é o amor, ele primeiro estabelece a sua importância. Mais importante do que as línguas, mais importante do que as profecias, mais importante do que o amor, mais importante do que a fé, mais importante do que o sacrifício, mais importante do que o ministério de misericórdia, mais importante do que o martírio. É este amor do que ele está falando. Bem, agora vamos examinar o conteúdo e a natureza do ágape. Ele começa dizendo: o amor é paciente, é benigno. O amor é sofredor, ele é gentil. Vimos essas palavras em outros lugares nas Escrituras. Quantas vezes a Bíblia descreve o caráter de Deus como sendo longânimo? Longânimo. Eu estava
no centro médico outro dia para fazer uma ressonância magnética no meu ombro, e como eu estava na sala de espera, um homem idoso trouxe uma senhora idosa em uma cadeira de rodas lá na sala de espera. E quando eu a vi entrar, eu pude ver que ela estava em perigo. E enquanto ela estava sentada na cadeira de rodas, esperando ser chamada para ir ao consultório médico, ela começou a chorar baixinho. Agora, eu estava sentado lendo uma revista, lendo Sports Illustrated. Mas eu olhei assim para cima um pouquinho, olhando para cima, porque a angústia dela se tornava cada vez mais severa. Ela começou a chorar mais pesadamente e finalmente disse ao marido: há algum lugar que eu possa me deitar? Eu não aguento isso. Então, ele se levanta, ele bateu na janela de vidro e falou com as pessoas atrás daquela janela e disse: a minha esposa está com muita dor, ela pode, por favor, encontrar um lugar para se deitar enquanto ela está esperando para encontrar os médicos? E a senhora atrás, eu ouvi dizer: ela vai ser chamada em apenas um minuto, eles estão vindo atrás dela ali agora. Então ele disse: querida, eles estão vindo aí agora. Então ela parou de chorar por apenas um segundo. E eu pensei: eu estou tão feliz que ela não tem que suportar mais isso. Mas 1 minuto se passou, 5 minutos se passaram, 10 minutos se passaram, 15 minutos se passaram. E agora ela está chorando e diz: onde eles estão? Eles não vieram. E ela finalmente olhou para o marido e disse: me leve para casa, eu não aguento mais. E ele disse: mas querida, aí a gente vai ter que voltar e passar por tudo isso de novo. Deixa eu perguntar de novo. Bem, assim que eles sobem para perguntar, eles finalmente ligam para ela e ela fica tão aliviada e ela vai para dentro. Eu não sei agora o que havia de errado com ela, não tenho ideia do que havia de errado. Eu posso dizer a vocês isso: eu não poderia ficar sentado naquela sala de espera por meia hora, assistindo alguém sofrendo nos dias de hoje, com todos os analgésicos que nós temos, ouvindo alguém tão angustiado por um período tão curto. Eu pensei em outra oportunidade em que visitei uma mulher, me pediram para ir visitar ela em casa, que vinha sofrendo lá na cama por 10 anos com um câncer terminal. E quando eu fui para a casa dela e sentei e conversei com ela, ela olhou para mim e ela simplesmente escorreu uma lágrima assim na bochecha dela e ela me disse: Arci, ela era uma cristã, ela disse: Arci, só acho que eu não suporto mais. O que você está dizendo? Você entende? Ela não estava doente com uma gripe de 24 horas. Ela não suportou a dor por uma semana ou por um mês. Havia 10 anos. E ela tinha lidado com isso como uma cristã, até que finalmente ela disse: eu não aguento mais. E na semana seguinte o Senhor a levou para casa. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Achamos muito difícil sofrer por um longo período de tempo. Queremos que a dor acabe depressa. Uma coisa é ser curto e outra é ser longânimo. Mas essa longanimidade não está apenas relacionada à dor física e à resistência desse tipo de coisa, mas também tem a ver com a hostilidade duradoura de outras pessoas, insultos de outras pessoas, calúnia de outras pessoas. Edwards, falando a respeito disso, diz o seguinte: alguns prejudicam os outros em seu bom nome, repreendendo ou falando mal deles pelas costas. Nenhuma ferida é mais comum, nenhuma iniquidade é mais frequente ouvir do que esta. Outras formas de feridas são abundantes, mas a quantidade de feridas por falar mal deste tipo está além da conta. Alguns ferem outras pessoas fazendo ou espalhando relatórios falsos sobre eles e caluniando cruelmente eles. Outros, sem dizer o que é diretamente falso, deturpam enormemente as coisas. Tiram a imagem de tudo a respeito do seu próximo quanto possível, exagerando as suas falhas, apresentando-as como muito maiores do que realmente são, sempre falando delas de uma maneira injusta e cruel. Uma grande quantidade de dano é causada entre o próximo, assim julgando uns aos outros sem caridade e colocando coisas prejudiciais e más nas palavras e ações uns dos outros. Edwards está falando sobre calúnia. Uma das dores mais duras que existe
E como nós podemos suportar isso? Alguém nos acusa falsamente. O nosso instinto natural é revidar, pagar na mesma moeda e retaliar. Eu falo com as pessoas o tempo todo sobre isso e eu digo, há uma maneira de sermos chamados para absorver uma quantidade enorme de pecados contra nós, mas também é perigoso. Vesta diz que minha personalidade é assim, em tentar viver comigo diariamente. É que ela disse, aqui está o que você faz. Ela disse, se eu fizer algo que você não gosta, você não diz nada a respeito, você age como se não houvesse nada de errado. Então eu faço de novo. E eu estou pensando que não é grande coisa, porque você não diz nada. E está tudo ok. Então eu faço de novo, você não acha que está tudo ok? Então, em algum ponto da linha, depois você segurou isso todo esse tempo, há uma explosão que eu não entendo. E eu disse, esse é o meu pecado. Porque eu digo, ok, eu não gosto disso, mas eu devo suportar e ser paciente e não ser crítico e todo esse tipo de coisa. Mas se eu decidir absorver, então eu tenho que absorver isso. Não pode haver um ponto em que a barragem vai se romper e toda a água vai jorrar e inundar todo mundo em torno de você. Portanto, temos diferentes maneiras de lidar com insultos e injúrias desse tipo. Mas o que nós somos chamados a ser é ser pacientes, longânimos, sem reação, com fúria, na primeira vez que alguém nos desprezar. Não podemos fazer isso. E é preciso graça para sermos capazes de sofrer muito nessas coisas. E perceba o que está conectado com longanimidade aqui. O amor é paciente e é benigno. Benigno. O que isso significa? Ser uma pessoa benigna ou gentil não é ser uma pessoa mesquinha. Ser uma pessoa gentil, benigna, é ser paciente, ser amigável. É não ser desagradável, mesquinho, amargo em seu espírito. Um dos grandes privilégios da minha vida anteriormente foi, nos primeiros dias do início do ministério de comunhão lá na prisão, eu estava no conselho de diretores. E em uma reunião um dia com Chuck Colson, nós estávamos conversando sobre a criação de um logotipo para o ministério. E nós conversamos sobre diferentes imagens e finalmente eu disse, você sabe algo que vem à minha mente sobre este ministério? E ele disse, o quê? E eu disse, o que estamos tentando fazer no ministério aos presidiários não é bater nessas pessoas, mas é trazer elas para a graça de Deus. Porque Jesus disse, não esmagará a cana quebrada. E claro, algumas dessas pessoas são criminosas, experientes, não há dúvida. Não podemos olhar para isso através de os olhos cor-de-rosa. Nós entendemos isso. São simplesmente seres humanos quebrados. E foi para essas pessoas que Jesus concedeu o seu ministério. Ele saiu à procura das canas quebradas. E de forma benigna, gentil, ternamente, ministrou a eles. Chuck disse, é isso aí. E toda vez que vejo o distintivo da comunhão na prisão até hoje, que é a imagem de um talo de trigo que está dobrado ao meio, como uma cana quebrada ou machucada que ainda não está totalmente quebrada, isso se tornou o logotipo para este ministério. E é disso que estamos falando aqui. Um amor que é benigno. Você entende? O amor bondoso nunca, jamais diz, eu te disse isso. Porque quando recebemos conselhos e os ignoramos, e então vem o desastre, a última coisa que queremos ouvir é, eu te avisei, porque estamos muito conscientes de que nos disseram para não fazer isso. Mas a pessoa bondosa engole essas palavras e não procura quebrar a cana machucada. Bem, na nossa próxima lição, tentaremos chegar ao final de 1 Coríntios 13, enquanto olhamos no restante das descrições que Paulo nos dá.